Fala galera, como vocês estão? Então galera, hoje vamos reagir aqui ao Berserk brasileiro, vídeo do Daniel Moraes. Então já sabe, se curtir, dá o like, inscreva-se aí no canal do cara também, inscreva-se no meu. Você que está no Fala Matos, canal de falar de mangás, animes, HQs, coisas relacionadas. E é isso aí, meu parceiro. Se puder se inscrever aí, se curtiu o vídeo, tamo junto, bora lá. Todo fã brasileiro de Berserk já se perguntou em algum momento: cara, por que não tem uma obra assim aqui no Brasil? Com criaturas bizarras, lutas super violentas e um universo sombrio e cheio de mistérios. É porque o universo sombrio e cheio de mistérios do Brasil são os partidos lá de Brasília. Esse é o universo sombrio do Brasil. Políticos. É exatamente ela que eu vou te apresentar, porque hoje a gente vai falar de Axioma Vertice, um mangá totalmente nacional e independente, que traz várias inspirações de obras que a gente já conhece e ama, como Berserk, Dark Souls, Devilman e até o terror cósmico de Lovecraft. Uma história que eu tenho certeza que vai te interessar e te fazer ver o cenário nacional de quadrinhos de uma forma totalmente diferente. Então vambora! Bora! Axioma Vertice. Esse vídeo aqui foi um pedido do Raquel Almeida, o criador da história, que entrou em contato comigo justamente porque a obra tem tudo a ver com os temas que a gente fala aqui no canal. Essa é uma obra que agora tá com financiamento coletivo lá no Catarse. Então se você gostar do que vai ver aqui, passa lá e dá seu apoio. Poder ajudar lá, rapaziada lá, obra brasileira, traço bonitão do caralho. Já sabe, ajuda lá meus passos. Pro projeto continuar. Antes de mais nada, vamos falar do título da HQ, que provavelmente fez você se perguntar o que é isso. Axioma é uma premissa básica, algo que precisa ser estabelecido antes de qualquer coisa, caso contrário nada vai fazer muito sentido. Como, por exemplo, o que nós vivemos é a realidade, não uma simulação, uma ilusão ou um sonho, já que se isso não for verdade, nenhum outro argumento vai ter sentido. Então Axioma é a base que precisa existir para que as outras coisas também possam existir. Já Vertice é uma palavra... Então o Axioma é o começo basicamente, o começo... Literalmente, o começo de tudo. De alguma coisa, né? Em latim, que significa proibido. Ou seja, Axioma Vertice é o fundamento proibido, a base que não deveria existir. E calma que isso vai fazer sentido já já. Como todo bom Dark Fantasy, Axioma Vertice se passa num universo completamente bizarro e sombrio, conhecido como Caelum, onde tudo que deveria ser bom, divino e puro é completamente distorcido e dominado pela corrupção, seja humana ou não. No prólogo, vemos uma menininha bastante jovem presa numa espécie de... Pô, arte braba. Pô, arte muito braba. Eu tô começando a desenhar agora, tentando, né? E, mano, desenhar cenário é difícil. Essas linhas retas aí é um saco. Então, pô... Então, de parabéns, arte brava. De altar, com várias estátuas de anjos, como se aquele fosse um local de sacrifício de algum deus ou entidade. O que é confirmado logo em seguida, quando descobrimos que aquele na sua frente é um tipo de bispo que se autoproclama o devorador de pecados. E essa presa no altar é uma das nossas protagonistas, Beatrice. Alguém aparentemente muito importante, já que o próprio bispo diz que já faz muito tempo que ele não encontra alguém como ela. Mas quando ele tá pronto para devorar os seus pecados... Meu irmão, esses bispos malucos aí, me lembra Castlevania. Castlevania sempre tem esses bispos malucos. Tem que morrer mesmo. Sacrificar criança é o caralho, tem que morrer tudo. Nossa segunda protagonista aparece para impedir, Iana. Uma mulher gigantesca e extremamente forte, usando uma armadura de placa com um design muito foda, diga-se de passagem. E aqui algumas coisas chamam bastante atenção na personagem. A primeira é o design em si. A Iana tem todo um estilo bem característico dos bárbaros que a gente conhece dos RPGs. Enorme, musculosa. Uma vez eu fui no desfile feminista, tinha uma mina assim mesmo lá, pedindo liberdade, um feminismo. Realista. Cara de mal e uma arma gigante na mão. E essa inclusive é a segunda coisa que chama atenção. No primeiro momento essa arma parece ser só um pedaço de pau gigante, mas logo mais a gente vai descobrir que é bem mais do que isso. E por fim, o item que mais chama atenção disparado é a sua máscara. O design dela lembra muito as máscaras dos samurais, que na cultura japonesa servia justamente para intimidar o inimigo, mostrar que aquele guerreiro estava sempre pronto para enfrentar a morte nos seus combates. Inclusive Bleach foi um dos primeiros mangás que realmente marcou essa parada da máscara, né? Eu não sei se foi o primeiro, provavelmente não, mas um dos primeiros. O que também faz total sentido no caso da Iana, mas ainda tem muito mais e a gente já chega lá. O importante é que a Iana literalmente destroça a cabeça do bispo com o seu bastão gigante, já mostrando que essa HQ também tem aquele tempero de violência gráfica que a gente tá acostumado no Dark Fantasy. E detalhe, a violência aqui é muito bem usada, não é pra chocar,
mas sim para desenvolver o mundo e os personagens, o que por si só é muito bom. Até porque aqui a gente tem uma figura de autoridade religiosa considerada como santa na mitologia cristã e uma mulher gigante com uma aparência demoníaca matando e destruindo tudo sem dó nem piedade. Exatamente como o Guts faz em diversos momentos em Berserk, e isso não é por acaso. A ideia aqui é usar essa violência e cenas bizarras para construir a subversão que o próprio gênero já criou, em que os heróis da história nunca são bonzinhos e puros como a gente vê por aí. E volta e meia, os vilões são justamente aqueles que a gente costuma chamar de bons. Aí, tá ligado aquele meme? O passado do vilão. Aí a gente descobre que o vilão era bonzinho no final. Não! Eu sou seu pai! Não! Prova disso é que logo depois da Yana descer a paulada no bispo, ele volta como essa criatura completamente bizarra, mostrando que o pacto do bispo definitivamente não era uma coisa boa. Nesse ponto, a gente vê mais uma boa referência a Berserk e todo o estilo de transformação em uma espécie de apóstolo do mal. E vale comentar que a arte dessa HQ é muito boa, realmente dá pra ver que... Pô, é uma pena que no Japão, né, tanto no Japão quanto no Brasil, a gente não vê tanta coisa colorida. Porque, é claro, eles fazem lá rápido, mas tinha que lançar a versão colorida depois, pô. Imagina a gente ler Berserk oficialmente colorido. Pô, ia ser o grau, com esses traços, esse detalhe. Pô, muito maneiro. Ia ser brabo. Cada detalhe foi pensado e trabalhado da melhor forma possível. É simplesmente impressionante. As cenas de ação são muito bem ilustradas e a gente entende perfeitamente o que está acontecendo em cada quadro. Não fica aquela confusão difícil de entender. Então, no quesito arte, o mangá já tem uma qualidade indiscutível, mas não para por aí. Nesse ponto da história, a gente entende um pouco mais sobre quem ou o que é a Beatrice. Enquanto ela pede para Yana segurar a criatura, ela começa a conjurar um tipo de magia bem importante nesse universo, os teoremas. Nesse mundo, tudo é regido por fórmulas matemáticas, desde as mais simples até as mais complexas e paradoxais. E são esses teoremas que, quando manipulados do jeito certo, podem gerar todo tipo de efeito mágico, como por exemplo criar uma rajada mágica que enche o Devorador de Pecados. Tudo tem o Kamehameha. Street Fighter tem Kamehameha, Mortal Kombat tem Kamehameha, Naruto tem Kamehameha, tudo tem Kamehameha. Tem Elden Ring tem Kamehameha. Além da sua capacidade, e com isso destrói ele completamente. No fim da batalha, a gente vê a Beatriz comemorando, enquanto a Yana, apesar de também estar feliz, parece muito mais quieta e séria, o que dá um contraste bem legal entre as duas. E claro, isso não é uma inovação dentro do Dark Fantasy, na verdade é um dos tropos mais comuns, o que não significa que seja ruim. Se a fórmula tá aí até hoje é porque ela é boa. E aqui isso funciona muito bem, principalmente porque, apesar do estilo do diálogo ser algo mais voltado para a Idade Média, uma coisa interessante é que eu já tinha lido um pouco dessa HQ/mangá antes, e o traço, como a maioria dos mangás, a tendência é melhorar. Então daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, tu vai olhar assim, já é bonito. Tu vai olhar e falar, caraca, olha a arte disso. Fantástica, ainda dá pra sentir que a relação das duas é algo muito mais comum, familiar pra gente que é brasileiro. Porque sim, as duas volta e meia dão uma zoada uma com a outra, brincam e são descontraídas em certos momentos, o que serve pra deixar os personagens muito mais realistas pra gente que já tem familiaridade com esse tipo de comportamento. No fim do prólogo, a gente descobre que essa batalha foi mais uma dentre as tantas que essa dupla já tem enfrentado na sua jornada de matar deuses. E só agora a história realmente vai começar. E aqui eu fiz questão de dar... Isso é mó estilo Berserk mesmo. Quando o Guts tá lá no começo, já descobre que ele tá nessa de matar apóstolo há ano, tentando, né? Bastante atenção pro prólogo, porque ele dá uma boa ideia do que o mangá é e do que essa história vai te apresentar. Então, se você gostou do que viu até aqui, pode ter certeza que vai gostar do resto também. Clica no link aí da descrição e dá uma olhada. O projeto realmente é muito interessante e vale a pena conhecer de perto. Porque agora sim a gente vai entrar na história em si com todos os spoilers liberados, fechou? O filho perdido? O capítulo 1 começa com um campo de batalha completamente destruído, e no topo de uma colina, a Yana observando tudo depois de lutar mais uma vez. Nesse momento, outro personagem com design foda demais. Pô, as armaduras, caraca, maneiro. Eu tô treinando fazer armadura e tal, mané, e é difícil tu fazer uma armadura que seja maneira, sem ficar extremamente genérica. E aí eu olho assim, pô, maneiraço. Aparece Ludwig do Sorriso Profano, que inclusive me lembrou Black Knight de Dark Souls. Ele chama Yana de Matadora de Gigantes, a Dama do Frenesi, o Uivo do Fim, títulos que mostram o quanto ela era conhecida. Me lembrou a forma do Sauron lá do Senhor dos Anéis, a forma dele padrão.
elfa. Temida nesse universo. Vendo a animação dele na batalha como se tivesse prazer em matar, a Yana fica pensativa e se lembra de outra pessoa que matava também com um sorriso no rosto. E aqui eu já vou aproveitar para explicar o que a gente descobre lá no fim da HQ sobre essa personagem. Ela é Ofélia Reis, alguém que desde sempre foi diferente de tudo e todos. Ela era violenta, sádica, o puro mal, alguém que sobreviveu a coisas que nenhum outro ser humano poderia. Ainda assim, nunca tinha sentido seu coração bater de verdade, até que ela conheceu alguém que mudou isso. Depois de uma batalha intensa, Ofélia finalmente foi derrotada, mas apesar da humilhação, ela foi poupada por esse guerreiro misterioso, que ao tirar o elmo, a gente descobre ser na verdade a Yana. A partir de então, muita coisa aconteceu entre essas duas, coisas que não são detalhadas nesse primeiro volume, mas por conta da construção das personagens e da apresentação de cada uma, elas parecem que vão ter uma relação bem parecida com a do Griffith e do Guts em Berserk, ou até mesmo com a do Tenma e do Johan em Monster. E se esse realmente for o caso, a gente sabe que ela vai ter muita importância nos próximos. Mais um Griffith, eu não aguento mais. Caralho, mais um Griffith na vida, mané. Porrada no Griffith. Ah, o Griffith é coitado. Coitado é o caralho, meu. Porrada no Griffith. Próximos volumes da história. Em seguida, a gente vê ela acordando numa carroça junto da Beatrice. Aparentemente, tudo aquilo não passava de uma lembrança do passado que ela tenta esquecer. Quando elas finalmente chegam no seu destino, o que elas encontram é totalmente diferente do esperado. Uma vila perfeitamente em paz, bonita e amigável, quase um paraíso na Terra. O que, considerando o mundo de Kaelon, é quase inacreditável. Tanto que a Beatrice tenta ver por trás do tecido da realidade, procurando algum teorema que indique a presença de um ser maligno. Mas ela não vê nada, o que é ainda mais preocupante. Aquela cidade estava perfeita demais. É então que uma garotinha da cidade chamada Vanessa aparece e começa a brincar com a Yana, que surpreendentemente não trata ela com grosseria e nem tenta afastar ela. Pelo contrário, a Yana brinca com a menina, trata ela super bem, algo que particularmente me chamou muita atenção, porque não é o que a gente normalmente espera do clichê do guerreiro solitário com o passado trágico. Então, se fosse pra fazer um paralelo com Berserk de novo, a Yana aqui parece muito mais uma versão mais experiente e sábia do Guts, que já conheceu seus companheiros, teve contato. Uma versão mais amorosa do caso, né? Uma versão que não se fechou tanto. Até porque o Guts sofreu pra um caralho. O que esse cara sofreu não tá escrito. Ele é tipo a CLT infinita. O Guts trabalha na CLT infinita. Com pessoas que mudaram ele e a sua forma de ver o mundo, e por isso ele agora estaria começando a se conectar de volta com as pessoas, o que eu honestamente acho muito bom. Logo depois desse encontro, o pai da menina aparece e se apresenta como Bartolomeu, e ele convida as duas para ficarem na sua estalagem, onde elas teriam um banho quente, um teto e comida de verdade, coisas que há muito tempo elas não tinham, o que deixa tudo ainda mais estranho. É como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aqui isso é tão verdade que até o Bartolomeu sabe disso. Ele diz que elas não precisam ir até o senhor daquelas terras para ver com os próprios olhos, só precisam olhar ao redor. É um lugar pacífico, próspero e feliz. Ainda assim, tinha algo de errado com aquela vila, e elas sabiam disso. Beatriz então explica que normalmente as equações que regem o mundo são uma espécie de caos ordenado, uma estrutura complexa e confusa, mas perfeitamente funcional. Mas ali, naquela vila, não existia caos. E apesar de ela não saber exatamente o que era, havia algo ou alguém controlando tudo. E só alguém com um profundo conhecimento dos teoremas seria capaz de sustentar tantas fórmulas ao mesmo tempo, o que indicava que esse alguém era muito poderoso, ou nesse caso, um anjo. E aqui, mais uma vez, o mangá introduz um conceito religioso, que teoricamente é uma coisa boa, como uma coisa maligna, exatamente como o bispo, os apóstolos ou até a mão de Deus. Os anjos nesse universo são seres que se autoproclamaram deuses, criaturas que pela própria arrogância se colocaram acima dos homens. Que isso, os anjos? Logo os anjos? Pô, podia ser os demônios, mano. Então Deus, eu não sei, né? Fico imaginando se Deus nesse mundo existe, porque tem cruz ali, se tem cruz tem Deus. Então esses anjos são anjos caídos, ou os anjos que servem a Deus? E que por isso usavam a humanidade como peças no seu jogo de poder, apenas como ferramentas a serem consumidas no momento certo. Naquela mesma noite, as duas ouvem gritos nas ruas. Soldados de armadura levam Vanessa enquanto ela grita por ajuda, mas ao contrário do que parecia, os cidadãos não parecem se importar, nem mesmo seu pai. Na verdade, o que ele diz é que tudo aquilo é pelo todo, e quando a Yana e a Beatriz chegam para interferir, ele pede que as duas voltem para dentro e não se metam, que aquilo não era da sua conta e que aquilo era algo necessário pro bem da vila. Claro que a Yana não aceita essa justificativa, e por isso uma batalha começa. Ou melhor, um massacre começa. Um a um, a Yana destroça os cavaleiros em suas armaduras. Pô, a cena de ação muito bem desenhada. Eu li uma vez que, às vezes, tu desenhar com menos listras, rachuras e tal, é melhor do que tu tentar fazer um bagulho super elaborado e não ficar visualmente entendível. One Piece acontece muito isso. O Oda
Desenha um monte de traço, um monte de bagulho e tu fica, caralho, o que tá acontecendo? E às vezes desenhar uma coisa mais básica é melhor pro desenho. Precisar colocar 10 mil efeitos e tal. Nenhum deles tem sequer a mínima chance contra uma guerreira tão poderosa e habilidosa como ela. O mais impressionante é que, mesmo sendo gigantesca, a Yana tem uma velocidade muito maior do que qualquer um deles. Ela parte pra cima e antes mesmo de seu bastão cair no chão, ela já esmagou completamente os inimigos. Toda essa sequência deixa bem claro o quanto a Yana é brutal e violenta. Ela dá uma surra absurda em um dos soldados, para no fim simplesmente explodir a sua cabeça com as próprias mãos. Que isso, mulher? Caralho, calma lá. Que isso? E até aqui a gente concorda totalmente com as duas. Até porque os soldados estavam levando crianças para serem sacrificadas para algum ser maligno e, para piorar, a própria população concordava com isso. Os pais davam seus filhos em troca daquela vida perfeita. Então até aqui tudo é construído para dar razão para elas, independentemente do que elas façam. Mas nada nunca é tão simples e a gente já volta nisso. Agora elas partem para encontrar o tal senhor daquelas terras, responsável por todos esses sacrifícios, mas ao invés de invadir um castelo lotado, tendo que lutar com sabe-se lá quantos cavaleiros, elas bolam um plano bem simples. Yana se apresenta como tendo um presente para o senhor do castelo, sendo esse presente a Beatrice, o que os soldados não dão muita importância, até porque de criança sacrifício o castelo já devia estar cheio. Mas é aí que a Yana diz que aquela não era uma criança comum, ela era um axioma. É legal que o traço é meio mangá e meio quadrinho mais voltado pro europeu, quadrinho europeu e norte-americano, porque esses traços mais grossos eles usam nos quadrinhos norte-americanos. E o toque europeu são estas rachurinhas que ela faz. E o desenhista, ou a desenhista, né, que eu não sei se é uma mulher, faz, que fica maneiro. Fica um bagulho diferente, sabe? E aqui a gente volta a falar sobre o título com mais detalhes. A Beatrice, ao que tudo indica, é uma das poucas magas desse universo. Pessoas com a capacidade de enxergar e manipular as equações que controlam o mundo. Ou seja, ela é capaz de fazer o que teoricamente é impossível, de controlar algo que não deveria estar ao alcance da humanidade, algo proibido. Mesmo assim, esse algo existe e ela é a prova disso. A sua própria existência é o axioma da magia nesse mundo. Ou seja, a Beatrice é um axioma Vetite, o fundamento proibido no mundo de Caim. É o começo da verdade. Não é verdade não, Vetite. Eu não sei de onde eu tirei verdade. Ele explicou aí, eu esqueci. Aí lembrando que isso é a minha interpretação pessoal do primeiro volume, então muita coisa pode mudar nos outros dois. Depois dessa demonstração da Beatrice, elas partem para se encontrar com o Lorde do Castelo, que é apresentado como Lorde Cornelius, o líder máximo a quem todo mundo obedece, menos as duas, é claro. A Yana diz que o preço pelo axioma é uma audiência com o senhor dessas terras, ao que o Lorde fica tipo, pô, mas você já tá falando com o senhor dessas terras, o que mais que você quer? Ao mesmo tempo que no fundo ele sabe que aquilo não é verdade. Nesse ponto, então, o Lorde percebe quem é aquela na sua frente e ordena que os guardas a matem imediatamente. Mas, antes do primeiro ataque, uma voz poderosa invade. Que isso? Viu a rachadura no coco da mulher? Já mandou matar? Que isso? O grande salão e ordena que elas parem. O Lorde a chama de santidade e obedece à voz, dizendo que foi concedido às duas um enorme privilégio. Elas então são levadas até outra sala totalmente escura e no centro um portal se abre e as duas são puxadas por que parece ser outra dimensão da existência. Assim que elas chegam lá, a Beatrice... Oi, olha essa página. Caraca, mano, bonito pra caralho. E quando a gente pega na mão, a gente vê mais os detalhes ainda. Percebe que aquele ser que elas estavam buscando não é um autoproclamado como elas esperavam. O anjo, na verdade, é um filho de Adur, uma espécie de deus nesse universo. Algo muito acima da capacidade das duas, que obviamente tentam fugir. Mas a única saída possível dessa dimensão era através da criatura. E aqui eu preciso fazer uma pausa para... Onde? Brabo, design pica demais. Caraca, maneiraço. Maneiro pra um caralho. Elogiar essa arte. O design dela, o estilo, tudo é muito bom. Esse provavelmente foi o quadro que eu mais gostei de todos. É o tipo de arte que dá pra botar num quadro de tão bonito. A Yana, acostumada a resolver tudo na base da força, imediatamente parte pra cima daquela criatura. O que não dá nem um pouco certo, é óbvio. Porque assim como a Beatrice deixa bem claro, aquela nem mesmo é sua verdadeira forma, mas sim um teorema. Por conta disso, a Yana leva um contra-ataque absurdo e é arremessada de volta pro chão com tudo. Nesse meio tempo, aquele ser absurdo começa a conversar com a Beatrice, dizendo que naquele plano ele observava o mundo, buscando por sinais do seu pai, esperando que ele o salve daquelas ruínas. O que é um detalhe muito interessante, porque mostra que até um ser absurdo como aquele, quase um deus, também sente falta de um ser maior e mais poderoso. Assim como os próprios humanos que criam inúmeros deuses e religiões para tentar se conectar com algo maior. Isso é aquela parada.
no fundo de todo lobo solitário tem um corneiro adormecido, precisando de alguém. Será que é isso? Essa é a cura para a depressão. Um abraço. Às vezes a cura para a depressão é só um abraço. Faz sentido a própria existência. Então, desse ponto de vista, os deuses também foram abandonados. Dentro da obra, isso serve para expandir muito mais o universo e mostrar que existem coisas muito mais complexas do que as duas estão lidando até agora, o que indica com certeza que tem muito mais a ser explorado nos próximos volumes. Aqui, a Beatriz se confronta a criatura, dizendo que a dádiva que ela oferecia para alguns eram maldições para muitos outros, e que inúmeras vidas foram tomadas pelo simples capricho de seres como ele, e que por isso ela estava ali para cobrar sua vida, algo que aparentemente seria impossível por conta da diferença de poder entre elas. Ainda assim, Beatriz não se importa com isso, e à medida que ela se aprofunda na trama mágica, ela percebe que aquele teorema era um paradoxo, impossível de se resolver. Mas é aí que vem a sacada. Os paradoxos são afirmações complicadas e assustadoras, aparentemente impossíveis de se lidar. Mas no momento em que você os aceita, eles acabam, e viram apenas coisas simples ditas de um jeito complicado. Nesse exato momento, Beatriz consegue quebrar a ilusão do teorema e revelar a verdadeira forma da criatura. Um ser completamente bizarro, cheio de tentáculos. Caraca, é o Cooler. É o Chulu. É Chulu? Tchulu. Que lembra muito o Cthulhu, ou os Mind Flayers de BG3, se você quiser um exemplo mais recente. A partir de agora, a criatura tem um corpo físico que pode ser ferido, e é aí que a Iana volta para poder fazer a sua parte. Aqui a dupla se une usando a força bruta e a magia proibida para enfrentar os lacaios da entidade maligna. Mais uma vez, a ação é muito boa, com alguns painéis muito inspirados, que vale a pena a gente dar atenção. As duas têm uma dinâmica e um entrosamento muito bom, a ponto da Beatriz se arremessar a Iana, usando magia para ela se aproximar do inimigo, usar uma jogada combinada e até soltar um fucking Kamehameha coordenado. Goku versus Freeza! Vocês pensou que eu não pegaria, mas eu peguei. Goku, Freeza versus Jiren, aliás. Goku e Freeza versus Jiren. Brabo demais. Mas, por mais que as duas formem uma dupla muito boa, elas não se comparam àquele ser. Por isso, em um contra-ataque, a Iana acaba sendo ferida gravemente, tendo seu corpo completamente perfurado pelos tentáculos da criatura. A Beatriz então explode de fúria numa avalanche de magia absurda, liberando uma quantidade gigantesca de... O momento que a música começa a tocar e o protagonista tira poder do cu. É isso aqui. Energia na tentativa de acabar com a luta de uma vez por todas. Esse ataque foi tão exaustivo que ela cai no chão quase sem forças, esperando que aquilo tenha sido o suficiente e que a Iana ainda estivesse viva. Mas, infelizmente, o ataque não foi o bastante para derrotar o filho de Hathor. Ele então se aproxima, prestes a absorver o corpo e a magia de Beatriz completamente. E nesse momento, a Iana se pergunta por que ela era tão fraca a ponto de não conseguir proteger quem ela mais amava. Lentamente, ela aproxima a mão do rosto, implorando por mais poder. Que isso? Me deixe salvá-la. Aí ela ganha a armadura Berserker. Implorando para salvar Beatriz. Ela então retira a máscara e por baixo dela um rosto comum, até que algo toma conta da Iana. O que antes era um bastão aparentemente comum se torna em uma arma completamente diferente. E a própria Iana se transforma em algo muito mais sombrio. Essa é a verdadeira... Caralho! Modo Berserk. Me lembrou um pouquinho o Baraka, né? O Baraka do Mortal Kombat. Matadora de gigantes. No ápice da sua fúria, ela ataca a criatura com tudo, desviando dos seus ataques enquanto se aproxima da sua vingança. Quanto mais a criatura foge, mais a Iana parece se fortalecer, como se o seu poder aumentasse com sua fúria. E assim, ao finalmente alcançar aquele ser maligno, a Iana o despedaça completamente, usando as garras que tomaram o lugar das suas mãos e as presas que surgiram no lugar dos seus dentes. Esse seria o fim da sua espera, não pelas mãos do seu pai como ele sonhava, mas sim pelo ódio da Iana, que depois de concluir sua vingança, na sua fúria, partiu para cima da própria Beatriz, e por muito pouco também não a devorou. Com toda a sua força de vontade e determinação, ela retoma o controle e coloca de volta a armadura Berserk total, né? Não só, né, mas tem vários anime, mangá, o caralho todo que o protagonista perde a consciência e começa a tentar bater em todo mundo. Mas, obviamente, já que esse mangá é muito inspirado em Berserk, então, armadura Berserk. Máscara que continha os seus impulsos mais sombrios. No fim, elas conseguem sobreviver por muito pouco e trazer liberdade para aquela vila. Mas o que exatamente isso significa? De volta ao plano material, tudo que elas encontram são corpos cadavéricos, famintos e fracos, implorando pela dádiva que o filho de Hathor os havia concedido. A mais perfeita ilusão.
Aquela vila, na verdade, nunca foi um lugar feliz e próspero como eles acreditavam. A criatura apenas manipulava as equações para que tudo parecesse perfeito e todos se sentissem plenamente felizes e satisfeitos. Mas na realidade, aquele lugar era uma terra amaldiçoada. Bartolomeu carregava Caraca! Olha a reviravolta. Bagulho doido, mano. sua filha, agora desnutrida e sem forças para correr como antes. O que foi um símbolo de esperança e alívio, agora se tornava em puro sofrimento e desespero. Elas são expulsas da vila que salvaram e arruinaram. Até entre elas fica a dúvida se o que fizeram foi realmente certo. Iana e Beatrice libertaram aquele povo da ilusão, mas a que preço? Elas tinham realmente o direito de... É legal quando o mangá, uma HQ, te faz refletir assim. Pô, o que eles fizeram foi certo? Foi errado? Eles estavam usando criança como sacrifício, é errado. Ao mesmo tempo, era o ser maligno lá que dava os alimentos pra eles e tal, e deixava a vila feliz, mas era uma ilusão. Eu farei o mesmo, meu parceiro. Vai usar criança é o caralho, vou te quebrar ele na porrada. Mas, fica a dúvida. interferir, quem realmente tem razão nessa história? Essas são algumas das perguntas que deixam a obra ainda mais interessante e rica, porque para cada um dos personagens, suas motivações são justas o suficiente. Ainda assim, Iana promete vingança a cada um dos que se autoproclamam deuses, deixando a promessa de que ainda tem muito mais pela frente. Nas páginas finais, vemos a mesma figura que a Iana sonhou no início da história, a Ofélia, mostrando que em breve a Iana vai ter que enfrentar os fantasmas do seu passado e pagar o preço por isso. Ora, Grift! Outro Grift não! Outro Grift não! É isso aí, galera. Chegamos ao final do vídeo aí do Daniel Moraes. Dá o like lá, inscreva-se aí. Pô, ajuda demais se você se inscrever. Curtiu o Action... Qual é o nome? Axioma Verite. É nome... Parece latim, né? Eu não sei se é latim não, acho que parece. Pô, se viu esse vídeo até o final, inscreva-se aí que ajuda demais. Estou tentando fazer esse canal crescer. A gente sempre comenta as novidades aqui sobre coisas da cultura pop, entre outras coisas, tretas também de vez em quando. Tudo pela diversão, às vezes eu arrumo briga com o narrativano pra deixar a cena mais movimentada. E é isso aí, galera. Muito obrigado, até a próxima aí. Fui!